E vem conferir uma análise do filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hashira Training Arc. E a semana passada foi muito agitada para quem gosta do universo de animes e mangás. Afinal, lançou na quinta-feira 3 grandes produções que mexem nesse universo como um todo. Nós tivemos a série live action de Avatar, O Último Mestre do Ar. Nós tivemos também o mais novo e provável último filme do Hayao Miyazaki chegando nos cinemas, chamado O Menino e a Garça. E também tivemos o filme baseado em Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hashira Training Arc. E eu já sabia que ia sair esse filme. Eu tô acompanhando Demon Slayer, a última temporada, que é o Arco dos Ferreiros. Eu fiz a análise do filme que foi pro cinema e também fiz a análise semanal, e aqui não ia ser diferente. Fui no cinema, assisti o filme e agora sim eu vou trazer uma análise sobre ele. E por que eu falo que vai ser uma análise e não uma crítica? Porque eu acho que é injusto eu fazer uma crítica de 2 episódios. Eu ia dar uma nota no final, seria completamente justo. É como se você desse uma nota para um filme, para um livro inteiro lendo os 2 primeiros capítulos, ou de uma série inteira assistindo só um episódio. Não faria sentido. Então eu vou só fazer uma análise, no final eu vou falar o que eu achei, se eu gostei desses 2 primeiros episódios, se eu acho que a temporada tem potencial. Então esse que vai ser o vídeo a partir daqui, mais uma análise do que uma crítica, sem nota final, dando mais um saldo final do que uma nota. E aí, pra quem não sabe como funcionou esse filme e tá vendo aqui no vídeo para poder saber se vale ou não ir no cinema assistir, ou se vale a pena esperar, vou explicar como é que tá funcionando esses filmes de Demon Slayer que estão indo pro cinema. Quando chegou o filme do Mugen Train, eles fizeram o que muitos dos sagas de animes estão fazendo. Eles estão pegando um arco todo e estão adaptando para o cinema através de uma história, através de um filme. Então, quando eles pegam o trem, você acaba percebendo que é o arco inteiro, é começo, meio e fim. Assim como muitos filmes estão fazendo recentemente no universo de anime. Eles estão pegando essa ideia e estão usando. Boruto fez isso, entre outros filmes fizeram isso. A Sailor Moon também lançou um filme. Eles estão pegando arcos hoje em dia e criando filmes em cima desses arcos e adaptando partes do anime. Depois, quando chega no anime, eles só continuam a obra a partir dali. E aí, depois que saiu o Mugen Train, eles resolveram continuar com a ideia de filme. Então, eles terminou o Mugen Train, passou o arco do entretenimento, e aí, em vez de eles lançarem um arco sobre, um filme sobre o arco dos espadachim, dos ferreiros, na verdade, eles resolveram lançar um filme para o cinema. Mas o filme foi completamente diferente. O filme tinha mais ou menos 1h40, e como ele funcionava? Ele ia mostrar os 2 últimos episódios do arco do entretenimento, e depois ele iria mostrar algo inédito, mostrando os 2 primeiros arcos do ferreiro. Então a partir daí você ia conhecer um pouco mais daquela história e você conseguiria meio que ter uma antecipação em assistir os episódios que ninguém assistiu e ao mesmo tempo ver um anime que você gosta em tela grande no cinema. Inclusive, esse filme que eu vou falar agora eu assisti no IMAX, então a maior sala que você pode ter para assistir, eu consegui assistir. Depois que acabou o arco dos ferreiros, aí chegou esse arco do treinamento dos Hashira. Bom, se você acompanhou o meu vídeo semanais sobre o arco dos ferreiros, você percebe que eu não gostei do arco. Eu acho que o final é muito interessante, a forma como a Nezuko acaba mudando completamente a dinâmica da história, agora que ela pode sair no sol. Eu também gosto muito dos próximos passos que o Muzan vai dar. Inclusive, eu acho muito interessante como o arco termina mostrando muito do seu pensamento sobre como ele chegou naquele ponto e a importância da Nezuko para ele. A gente conhece mais sobre o vilão e conhece mais sobre ele, mas o arco como um todo eu acho bem problemático. Não acho que as lutas são tão empolgantes, não acho que a história estava funcionando muito bem, eu acho que é uma grande repetição de plot de temporadas passadas, até em questão de como os Onis são apresentados, eles também não funcionam muito bem, as luas superior no caso, eles não funcionam tão bem. Então esse arco pra mim, ele começa muito bem. Eu acho que ele começa bem mostrando o potencial que ele tem, e a cada episódio parece que vai crescendo, mas na verdade a cada episódio vai caindo muito. Então a gente reprisa esses 2 episódios e aí começa realmente o arco do treinamento dos Hashira. E o que foi que eu achei desse começo, desses 2 primeiros episódios? Eu acho que ele mostra o potencial que esse arco tem. E ao mesmo tempo, ele mostra por que ele pode ser tão bom, que seria os Hashira. Porque a gente já começa vendo os Hashira, tanto da rocha
como do vento, lutando, tentando resgatar um lugar onde eles acreditam que estão cheios de Onis e também pode ter alguma lua superior. Eles acabam invadindo esse lugar e aí tem uma sequência de ação belíssima. Uma coisa que é inegável de Demon Slayer é que a ação é muito bem feita, muito bem animada. E nesse segmento funciona bem. E isso é uma coisa que mostra o potencial desse arco. A gente conhece muito pouco dos Hashira. A gente conhece bastante de alguns, mas outros a gente conhece muito pouco porque eles estavam sendo apresentados ao pouco. Então a gente tem pelo menos 4, 5 personagens inéditos que a gente vai ter toda uma gama de habilidade, de história, de background, considerando também os seus poderes, que vão fazer com que a gente queira conhecer mais eles, ver mais sobre a sua respiração. Só nesses poucos minutos que eles têm essa invasão ao castelo envolvendo o Hashira do vento e da rocha, eu, como público, já fiquei empolgado de querer ver mais dos personagens, saber mais de como funcionam os seus poderes, como funcionam mais as suas habilidades, a história deles por trás dali, até eles virarem Hashira. Então, a partir daí, isso já chamou muita atenção. E a animação, como eu falei, belíssima, e termina com um gancho muito interessante nessa parte, que seria os dois chegando meio que no mundo onde as luas superiores existem e que eles nem sabiam que existia. Também posso dizer que é uma mostragem que Demon Slayer tá chegando no seu final, né? Os Hashira começam a descobrir que existe um mundo à parte, que eles não sabiam que não existia. Todos os Hashiras vão treinar para uma grande batalha. O grande vilão acaba descobrindo que o seu grande objetivo acabou de aparecer, Demon Slayer chegando a se despedir já nos seus arcos finais. E a partir daí começa realmente o treino. A gente começa a ver um pouco mais de todo mundo que tá ali, começa a ver como se ficaram depois da guerra. Alguns personagens acabam voltando que não apareceram na temporada passada, e isso foi uma coisa que fez falta. Os personagens que não estão presentes na temporada do Espadachim, dos Ferreiros, são personagens que fizeram falta pela dinâmica como um todo daquele trio, quarteto principal, que sempre funcionou muito bem. A partir daí a gente conhece um pouco mais dos Hashira, vê como vai ser o treinamento deles, vê como é que vai ser aquela reunião, a gente descobre que o seu mestre praticamente está morto, para não dizer que ele já morreu, e aí a gente continua a partir daí vendo como vai funcionar cada um dos treinamentos, como cada um dos Hashiras vai ser, e o episódio meio que se encerra colocando a sua abertura, né? Porque são 2 episódios em um, mas eles ficam meio que nisso. O começo é aquele promissor, vai mostrar pra onde provavelmente a temporada vai, aí depois ele mostra um pouco como ficou cada personagem pós-arco, mostra como vai funcionar a reunião dos Hashira e a diferença de personalidade de cada um, mostra depois disso como que vai funcionar o treinamento, mostra que vai ter volta de Hashira aposentado, tem um começo do treinamento sem os personagens principais, tem uma reunião mostrando que vão ter personagens de outros lugares se reunindo para poder ir mais para a área médica, conhecer um pouco mais, e aí se encerra realmente com a sua abertura. Então, no final das contas, ele é realmente algo para começar. E para um começo de temporada, para esses episódios, eu acho que eles mostram todo o potencial que eles têm, como eu já falei. Mostra quem são os Hashira, mostra como vai ser o treinamento, como ele vai ser pesado e como vai ser um crescimento para eles. Até em relação à marca. A marca é uma coisa que ficou muito mais forte a partir desse filme e que eu acho que vai ser bem utilizada. Então, para mim, eles fizeram que toda a primeira temporada devia começar, que seria mostrar para onde vai a temporada, mostrar por que vai acontecer a partir daqui e mostrar alguns elementos que vão ser desenvolvidos futuramente. Como, por exemplo, como vai ser o treinamento, a gente já sabe para onde vai ir, como vai funcionar as luas superior, mistérios estão sendo apresentados para criar esse jogo de cartas para poder levar pro resto da temporada, a marca também. Então, no fim, para mim, foi 2 bons primeiros episódios, que mostram mais uma vez o potencial que ele tem. Eu só não saí tão empolgado do cinema, porque realmente eu não gostei nada do arco dos Ferreiros. Então eu tô com aquele gosto amargo ainda. Por exemplo, eu saí muito mais empolgado do filme que começou o arco dos Ferreiros, porque eu acho que o final do arco do entretenimento muito bom. As lutas são muito boas e muito empolgantes. Então você já vem empolgado. Aqui eu não fiquei tão empolgado porque eu não gosto do arco que veio antes. Então quando você chega nesse arco parece mais algo didático, um pouco mais cansativo. Mas no fim, se você gosta muito de Demon Slayer, vale até a pena ver no cinema, como eu falei, na tela grande, ver aquela experiência lá. Mas se você conseguir esperar chegar em casa, não vai demorar muito, o filme logo menos e os episódios já vão sair. No fim é isso que eu pensei nesse filme como um todo. É um filme que ele mostra bem um começo de arco, mostra um potencial gigantesco futuro, mas eu acho que poderiam também ter colocado um pouco mais. Uma sequência de ação um pouquinho mais empolgante ali envolvendo alguns pontos, porque a cena de ação do Hashira do Vento com o Hashira da Rocha são muito mais empolgantes para você realmente ver eles em ação, mas faltou uma batalha um pouco mais forte, um antagonista aparecer de cara ali. Então esse é um ponto interessante. Eu acho que a partir daqui, por mostrar que eles estão indo para um final de arco, até
do mangá como um todo, e eu não li o mangá, tô falando mais pelo que a história tá parecendo ir, parece que tem uma grande temporada nas mãos que realmente vão ver um ponto que a gente queria ver muito, é o Hashira. Mas no fim das contas, eu acho até que vale mais a pena você esperar assistir em casa do que ver no cinema. A menos que você seja muito fã. Se você é muito fã de Demon Slayer, aí você pode ir tranquilamente, que vai ser uma boa experiência ver aquele anime que você gosta numa tela grande. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hashira Training Arc? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? E também fala o que você espera do futuro da temporada. Se você já leu o mangá e você gosta desse arco, comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.